Um. Olá, bem-vindo ao canal Que Rola na Geronto. Mais uma vez é um prazer muito grande ter você conosco, acompanhando os assuntos que são importantes no assunto da velhice, envelhecimento, longevidade humana, enfim. Nós somos o canal Que Rola na Geronto. Marília Berzins, Ieda Duarte e Sérgio Pascoal. Sejam bem-vindos. Hoje, nós, como sempre, eu sempre digo isso, nós vamos ter um assunto importante. Esse é o nosso objetivo do canal Que Rola na Geronto. Mas hoje nós vamos falar sobre conselhos de direito da pessoa idosa. Quando a gente fala nisso, a gente pensa na União, pensa nos estados e pensa nos municípios. Para discorrer, para comentar, para falar conosco sobre este importante assunto, nós temos hoje a presença do Fábio Barbosa Ribas Júnior, ou Fábio Ribas, como nós o tratamos, como nós o conhecemos. Para você saber quem é o Fábio, ele é consultor e pesquisador em políticas e programas voltados aos direitos da pessoa idosa. É diretor executivo da Pratem, que chama-se Educação e Desenvolvimento Social. Essa organização, ela assessora projetos de diagnóstico e planejamento de políticas na área do envelhecimento, envolvendo, sobretudo, os conselhos de direitos da pessoa idosa, governos municipais e as organizações da sociedade civil. Além de ser, o diretor da Pratem, ele é consultor de empresas para organização de editais de seleção, acompanhamento e apoio a projetos de atendimento às necessidades da população idosa. Autor de várias publicações, entre elas, Conhecer para Transformar, Guia para diagnóstico e formulação da política municipal de garantia dos direitos da pessoa idosa e ainda o Manual do Fundo dos Direitos do Idoso. Então, é Fábio, que é o nosso convidado. Fábio, seja muito bem-vindo. Prazer imenso ter você conosco. A gente já se conhece, eu diria que nós já passamos de uns 17, quase 20 anos nessa nossa trajetória aí. Então, seja bem-vindo, inicialmente, essa sua primeira palavra. De boas-vindas. Muito obrigado, Marília, Sérgio, Ieda. É um grande prazer estar aqui, retomando um diálogo clássico, antigo, fundamental, prioritário que a gente tem há algum tempo. Espero poder contribuir. Certamente você vai contribuir, porque você é um especialista quando a gente fala em Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Para quem nos assiste, não conhece muito o que é um Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, eu queria que nessa primeira pergunta você nos respondesse isso. Afinal, o que é um conselho de direitos da pessoa idosa e qual a importância que ele tem quando nós falamos do tema envelhecimento? Olha, conselhos de políticas públicas, eu até vou usar esse termo mais amplo, eles são mecanismos fundamentais em qualquer país, numa democracia, não é? Porque eles possibilitam um avanço do processo de funcionamento da sociedade democrática, não é? Porque os conselhos, quase todos eles, praticamente todos, contam com a participação também da sociedade civil, não é? E no Brasil, um país onde o tema da democracia tem sido discutido tão amplamente nos últimos anos, na verdade sempre foi fundamental, mas nos últimos anos ficou mais importante essa discussão. Eu diria até no mundo inteiro se discute muito o futuro da democracia. Conselhos são fundamentais como mecanismos, eu diria, de aprofundamento do sistema democrático, tornar a democracia um processo mais participativo, onde a sociedade é capaz de influenciar de forma atenta e produtiva na discussão sobre as políticas públicas, né? Então, a partir desse conceito amplo, vamos pensar nos conselhos dos direitos da pessoa idosa, né? Quer dizer, um público tão relevante, tão importante e pouco considerado em muitas das políticas públicas,
os conselhos são fundamentais para tornar esta população mais presente nas várias políticas. Eu costumo dizer que o conselho da pessoa idosa é um conselho de público, não é? Assim como outros, o da criança e do adolescente, o das pessoas com deficiência. E um conselho de público, ele tem desafios peculiares, mais importantes, num certo sentido, do que os conselhos de política setorial, como o Conselho da Saúde, o da Assistência, da Educação, que são ligados às secretarias, né, ou ministérios, quando se fala do processo do país, né? Então, os conselhos da pessoa idosa são fundamentais, eu diria, entre outras razões, para conseguir articular todas essas políticas setoriais importantíssimas, para que elas olhem para os direitos da pessoa idosa, formulem programas, desenvolvam ações. Então, com essa participação, o Conselho poderia ser um mecanismo inovador no processo de gestão, articulando as ações, as prioridades, que necessariamente vão envolver ações de várias políticas setoriais, para que se consiga melhorar os programas, os serviços e a atenção aos direitos da população idosa. Fábio, Sim. e você está nos mostrando a importância fundamental desses conselhos. Antes de mais nada, é um prazer. A Marília já falou, e eu queria dizer como é prazeroso te ouvir, como é prazeroso conviver com a sua capacidade, sabedoria, e eu também, como a Marília, digo, eu te conheci há muitos anos atrás e para nós foi excelente quando você nos assessorou, né, no programa Acompanhante de Idosos aqui da cidade de São Paulo. Então, é um prazer imenso contar com você aqui no canal. Muito obrigado. E você estava falando aí da importância e mostrando como é importante ter conselho, né, de pessoas, não só os conselhos setoriais, mas os de pessoa. E se é tão importante, tem de ter esse conselho em tudo quanto é lugar. Toda cidade tinha de ter esse conselho, até porque é a participação popular, a população participando e influenciando as políticas públicas. Então, quantos municípios, aproximadamente, evidente, brasileiros, possuem conselhos? E, além disso, agora tem dentro do conselho a possibilidade de ter o fundo, né, do idoso. Então, quantos municípios brasileiros, aproximadamente, possuem um conselho de direitos da pessoa idosa e quantos desses conselhos possuem o fundo, né, do idoso? Olha, a resposta é preocupante, Sérgio, porque, pela legislação, todos os municípios deveriam ter criado, por lei, o seu Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, juntamente com o fundo, porque isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Conselhos da pessoa idosa que não tenham seus fundos têm muito pouca possibilidade de avançar nas suas ações. Mas veja só, os dados aí são um pouco difíceis de você precisar, porque eles vêm do IBGE de alguns anos atrás, não é? Então, olha, só para você ter uma ideia, em 2014, eu levantei dados daquele perfil dos municípios brasileiros e o dado era impressionante. 100 municípios do Brasil, que são 5.570, com conselhos, batia em 3.400, mais ou menos, ou seja, quase 2.200 municípios não tinham criado os seus conselhos da pessoa idosa. Mais para cá, em 2018, uma matéria do Senado, Notícias do Senado Federal, disse que só 51% dos municípios possuíam conselhos da pessoa idosa. Como esses dados são do IBGE e é para levantar, ele faz perguntas para as cidades, e muitas cidades, Sérgio, aquele entrevistado pelo IBGE lá da prefeitura, eu digo aqui, talvez ele nem tenha muita noção do que é o conselho, se tem ou não tem na cidade, mas os dados que nós temos são muito preocupantes. Em torno, então, para fazer uma síntese aí, de mais ou menos 3.000 municípios, pelo menos, são os que têm.
E 2.200 e 500 e alguma coisa não tem. Agora, e os fundos, gente? É muito pior, porque quando se cria um conselho, e a criação é por lei, obrigatoriamente tem que se criar o fundo, né? Dados lá de 2014, do perfil de municípios, que podem ter crescido, eram altamente preocupantes. Diziam que apenas 600 a 650 municípios haviam criado os fundos da pessoa idosa. Então, veja, primeira coisa é surpreendente, como ter criado um conselho sem ter criado o fundo. Vamos comparar com os conselhos da criança e do adolescente. Quase 5.300 municípios no Brasil têm seus conselhos criados e seus fundos criados. Então, na área dos direitos da pessoa idosa, nós precisamos avançar muito ainda. Muitos municípios têm o conselho, não têm o fundo, mais ainda municípios sem fundo. E volto a dizer, um conselho que não tem o seu fundo, o qual ele deve gerir para captar recursos para fortalecer políticas. Sem o fundo, esse conselho, eu diria, é quase inexistente. Ele é algo mais artificial, digamos assim, para funcionar. Ele tem que exigir a criação do fundo, se não está criado. Ou às vezes é criado, mas não está ativado, não tem conta bancária. É muito sério isso. Então, tem muito a fazer nessa área, sabe? Desculpa, eu estava demorando porque eu estava querendo abrir o microfone, Fábio. É um enorme prazer para mim. Eu não o conhecia pessoalmente, nem estou conhecendo agora, estou conhecendo virtualmente, mas é uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco. Você começou a falar dos fundos, e esse é um assunto importante. Quando as pessoas nos escutam e vão falar, mas tem um conselho, ele não sabe exatamente muito bem o que é isso, esse conselho tem um fundo, né? Então ele já começa a pensar, bom, então tem dinheiro envolvido com isso, aonde que esse fundo é aplicado? Então, seria importante que você nos explicasse para quem nos escuta, como esses fundos são geridos, né? Ele está primeiro, quando ele vai para o conselho, quando ele existe, como você acabou de mencionar, a importância de ter o fundo e como isso é gerido pelos próprios conselhos, por favor. Certo. Olha, isso é importantíssimo, porque a gestão dos fundos cabe aos conselhos, mas tem muitas cidades que não compreendem bem isso. Já existe o fundo e acham que é a prefeitura que administra o recurso que ingressa no fundo. É incorreto isso. Os conselhos, por definição, são órgãos deliberativos e gestores do fundo, não é? Então, são os conselhos da pessoa idosa que devem gerir os seus fundos, não é? Tanto é que, para isso, olha que interessante, ele precisa ter um plano de ação, um plano de aplicação de recursos do fundo. Qual a principal fonte de ingresso de recurso no fundo? Olha só, são as doações de empresas e pessoas físicas, entende? É diferente, por exemplo, do Fundo Municipal da Saúde, do Fundo da Assistência Social, que já conta com recursos estabelecidos por lei, né, nos municípios. O dinheiro está lá no Fundo da Saúde, senão não funciona a saúde, no Fundo da Assistência, no Fundo da Educação. No caso do Fundo de Conselhos que atuam com públicos, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência, jovens, tem o Conselho da Juventude já em algumas cidades, mas no caso do Conselho do Fundo da Pessoa Idosa, são as doações ou de empresas ou de pessoas físicas, que são doações incentivadas pela Receita Federal, ou seja, fazer doação segundo as regras até um certo percentual. Para fazer a doação, a empresa ou a pessoa física nem tira dinheiro do bolso, ela pode fazer e deduzir daquilo que ela vai ter que pagar do imposto de renda, seja uma empresa, seja uma pessoa física, né? Então, seria possível que os fundos contassem com bastante dinheiro. Alguns municípios, capitais, vamos pegar a capital de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio, tem lá um recurso razoável no seu fundo dos direitos do idoso, porque empresas, principalmente, fazem doações significativas, grandes empresas, principalmente, né? Então, o conselho, e aí vem a grande questão, Ieda, para gerir esse recurso, ele tem que ter ação definida, prioridades definidas, para as quais ele deve ter
feito um plano, um planejamento. E aí, se você me perguntar, os conselhos têm já planos definidos, prioridades estabelecidas? Aí vem o desafio. Muitos não chegam a formular esses planos, sabe? Até porque vários deles ou não têm o fundo criado, ou se tem, não entrou recurso naquele fundo, né? Não recebeu doações, o conselho não mobilizou doações, e vem aí uma atribuição fundamental do conselho, mobilizar empresas locais, a população da cidade ou da região, para que faça essas doações incentivadas, ou seja, não vão tirar dinheiro do bolso. Se tem que pagar imposto, se tem imposto devido, pode deduzir um percentual fazendo a doação para o fundo. Então, está aí o grande ponto dos conselhos da pessoa idosa: mobilizar mais recursos e dispor de um plano bacana, de um plano importante, feito a partir de um diagnóstico das necessidades locais, para fazer o melhor uso possível do dinheiro e ingressar no seu fundo para apoiar boas ações. Muito bom, Fábio. Eu acho que o assunto fundo do idoso está diretamente relacionado com a atuação do conselho, mas não é só isso, não é? Sim. E essa história do Fundo dos Direitos do Idoso é muito recente na história do envelhecimento, e a gente há de reconhecer que, com a chegada dos fundos, melhorou muita coisa, inclusive no investimento de criação de soluções para responder às necessidades desse segmento, porque uma organização social apresenta um projeto com um objetivo específico, com meta, com tempo de duração, recebe o dinheiro, executa, e esse projeto tem que estar vinculado efetivamente com uma política pública de necessidade da população idosa. Esse raciocínio está correto, né, Fábio? Está bem correto, né? E as coisas todas têm uma certa articulação, não é? Em muitas cidades que eu até tenho acompanhado, Marília, às vezes entra uma doação forte no fundo de uma grande empresa industrial da região, e o conselho sem projeto, eu já percebi empresas com municípios com 2, 3 milhões de reais parado no fundo. Por outro lado, quando aquele conselho fez um bom plano, diagnosticou problemas, reconheceu, por exemplo, que precisava aprimorar uma instituição de longa permanência ou criar uma porque ali não tinha, né? Criar um centro-dia do idoso, que ali é necessário, mas não havia, ou combater violências financeiras ou domésticas. Aí ela, então, cria propostas e faz uso daquele dinheiro, definindo aonde ele vai ser aplicado. Daí vem o conselho precisar ser o gestor, ele é o gestor político estratégico desse fundo, né? Então, essas coisas estão todas integradas. Quanto mais recurso no fundo, melhor, desde que o conselho esteja desempenhando seu papel de planejador de políticas. O triste, eu preciso reconhecer isso, eu fui conselheira estadual do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa do Estado de São Paulo. Nós só tivemos um edital de chamamento, e aqui fica a minha manifestação, né, da inoperância do Estado, que não regula um novo edital. Nós temos muito dinheiro no fundo e apenas um edital foi apresentado. Mas eu não quero só falar de fundo, eu só queria registrar isso, que é lamentável no Estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, o dinheiro do fundo está parado, só para os nossos ouvintes aqui entenderem a situação. Mas eu queria que você fosse um pouquinho para além da questão do fundo e nos dissesse assim, outras atribuições do conselho. Você falou que ele é o gestor do fundo, correto? Por exemplo, um conselho de direito do idoso tem que fiscalizar uma instituição, ele tem que participar, tem que sugerir, tem que reivindicar, que, afinal de contas, o que faz o conselho? E me diga, o conselho é composto de que partes? Tem sociedade civil, tem governo, tem instituições? Fala para nós como se configura esse cenário. Perfeito. Porque as coisas estão todas interrelacionadas. Nós temos que voltar um pouquinho nas atribuições legais do conselho. Quando a gente fala que ele é gestor do fundo, nós estamos dizendo que, na verdade, a sua principal atribuição, Marília, é ser um órgão deliberativo. O que é deliberar? Deliberar significa tomar decisões sobre ações.
tomar decisões sobre em que ações devem ser aplicados recursos públicos. Olha, nós estamos falando, de um lado, do Conselho como mecanismo de democracia e, de outro lado, o bom uso do dinheiro público. Bom, esses dois temas não tem nada mais importante que isso no Brasil de hoje, não é? Onde nós estamos buscando melhorar essas duas grandes dimensões. Então, ser deliberativo significa elaborar planos de ação. O Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, isso é bom falar porque tem gente que confunde, não é ele que opera programas de atenção ao idoso. Ele é planejador, ele é deliberativo e ele é controlador. Você mencionou a segunda função também importante, monitorar como está o funcionamento das organizações públicas e da sociedade civil que atendem populações idosas, ou deveriam atender mais efetivamente. Então, de um lado, ele tem que deliberar sobre o que é necessário fazer, e de outro, tendo definido o que é preciso melhorar, ampliar. Por exemplo, idosos lá do meio rural não estão sendo atendidos, precisamos fazer chegar lá serviços de saúde, de assistência, etc. Né? Ao lado disso, então, tendo um bom plano, ele vai direcionar recursos do seu fundo, e digo mais, Marília, discutir com as políticas setoriais como compor forças, inclusive financeiras. Por exemplo, o Fundo Municipal da Saúde, o da Assistência Social, atende toda a população. O da saúde e da assistência atende a quem precisa da assistência. Não é? Mas as ações e os recursos são do Fundo Municipal da Saúde, do Fundo da Assistência. Se o Conselho também consegue recursos para o Fundo da Pessoa Idosa, e ele precisa, por exemplo, criar um novo programa que não havia e precisa haver na cidade, por exemplo, um centro-dia do idoso, ele pode somar forças, colocar o recurso que ele conseguiu no Fundo do Idoso, com apoio da saúde e da assistência, recursos que venham dessa área, somar forças e criar programas que não existem na cidade. Para isso, ele precisa ser proativo, ele precisa dialogar com as políticas setoriais. E aí que está. Se ele não faz isso, ele não exerce o papel que a lei reserva para ele, não é? Então, é por aí a questão, viu? A coisa mais importante é pensar. Função do Conselho, definir prioridades. Ele também pode dialogar com as áreas como saúde, habitação, assistência, educação, trabalho, etc. Defina prioridades, pensa em orçamentos, quanto precisa para que as ações aconteçam, mobiliza recursos, soma forças com os outros fundos e faz acontecer. Bom, dizer isso é relativamente, não digo que é fácil, é fácil falar e fazer. Essa é que é a questão. Colocar isso em prática é que é o desafio. É interessantíssimo, quer dizer, as atribuições são imensas, hercúleas, como você Sim. mesmo está mostrando, e precisa de ter pessoas dentro desses conselhos que sejam muito responsáveis e se Exatamente. apoderem de todas essas atribuições para Exatamente. fazer funcionar a contento em prol da população idosa do seu município. Então, Exatamente. frente a isto, né? Nós temos as necessidades da população idosa. Nós já temos a possibilidade de ter um conselho deliberativo em cada município. Os nossos conselhos, que já existem nos 3.000 municípios aí, eles estão executando a contento essas atribuições, eles estão conseguindo definir as prioridades, os programas do seu município, o que eu preciso implantar, o que eu preciso aprimorar aqui no meu município em prol do idoso? Eles estão conseguindo fazer isso ou ainda estamos num movimento ainda muito pequeno, muito ruim, vamos dizer assim, sem exercer aquela função efetiva? Olha, Sérgio, foi ótimo você retomar esse ponto que é do funcionamento dos conselhos. Essa é a questão de base. Se o conselho não foi bem constituído, com, de um lado, indicações bem feitas pelo prefeito,
né? Não assim a pessoa que estava sem fazer nada vai lá e participa do conselho. Não, quem será o representante do poder? Porque é paritário, metade da sociedade civil, metade do governo. Quem representará a saúde lá no conselho do idoso? Óbvio, tem que ser um profissional que tenha um vínculo com essa temática, experiência, que seja ligado até à atenção da população idosa. E da assistência, quem seria? Mesma coisa, um técnico, alguém ligado, não assim alguém só da área administrativa, um técnico da educação, da cultura, do esporte, da área de finanças. Então, pessoas que realmente participaram ativamente. Da sociedade civil. A sociedade civil, ela é que escolhe os seus representantes por meio de eleição, feita, controlada pela própria sociedade civil, de forma independente. Então, no município, é preciso reconhecer o que existe de organizado na sociedade civil, com olhar e com ação voltada à população idosa. Tem associação de aposentados, importantíssimo que ela esteja presente no conselho. Tem movimentos que congregam pessoas idosas, tem entidades que atendem pessoas idosas, né? Sejam elas religiosas ou não religiosas, isso não importa. O que importa é que tenham no seu estatuto claramente a função de atender direitos à população idosa. Eu te diria que pode ter até representantes da área dos direitos, por exemplo, membros da OAB, alguém que esteja ligado aos direitos da população idosa. Então, essa composição é fundamental. E o que ocorre, Sérgio, é que nem sempre essa composição tem sido feita da forma como deveria, né? E quando são eleitos os representantes, composto o conselho, ele está lá. E aí, como é que ele vai funcionar? Ele precisa se reunir periodicamente e, tendo clareza das suas funções, primeira grande questão. Temos aí um plano anual, né, de melhoria das políticas do nosso município para a população idosa, ele tem que começar a analisar tudo isso. Então, eles têm que dedicar tempo de trabalho, né? Os membros da prefeitura são funcionários públicos. Tem que o prefeito, tendo clareza e valorizando os conselhos, e diga-se de parênteses, o prefeito precisa ter esse espírito democrático, entender que o conselho é fundamental para ajudá-lo a administrar uma cidade, ter lá os seus representantes com tempo, funcionamento para o conselho. E da sociedade civil, não podem ser só membros de organizações que, na verdade, não sabem bem por que estão no conselho, afinal, ele trabalha numa instituição, ele precisa também dedicar tempo. Às vezes, alguns conselheiros da sociedade civil falam, ué, mas eu não ganho para ser conselheiro. Eu falo, não, você não é para ganhar. A própria legislação diz que não é para ter salário para ser conselheiro. Você, para ser conselheiro, está exercendo uma função democrática que também interessa à sua instituição, porque sua instituição também defende os direitos da pessoa idosa. Então, ela tem que deslocar um tempo do seu representante para participar no conselho. Então, eu diria, essa é a questão de base. Nós precisamos que os conselhos tenham clareza da importância do seu funcionamento, inclusive para fortalecer a democracia brasileira, né? O governo federal passado quase que terminou com o Conselho Nacional, por exemplo, do Idoso, reduzindo os membros da sociedade civil. Agora, o novo governo, percebendo que não é para ser assim, já falou que o Conselho Nacional do Idoso tem que ter vários representantes, sociedade civil de um lado, governo do outro, e passou a revalorizar o que é essencial, a participação das pessoas no Conselho e dos funcionários públicos, né? Mas, olha, Sérgio, esse ainda é um desafio, fazer com que os conselhos sejam proativos, e não fiquem lá esperando uma doação cair no fundo para depois ver o que fazer. Não, mobilizar doações do fundo, né? Articular as políticas setoriais para que esse segmento tão amplo, que está crescendo da população idosa, da nossa população idosa, né, tenha cada vez mais boas políticas. Fábio, você tocou em assuntos muito, muito importantes. E aí eu fiquei me perguntando, como você muito bem explicou, né, existem municípios que até existem os conselhos, mas não se mobilizam para ter os fundos. No entanto, existem outros que, ao contrário, principalmente como São Paulo, têm fundos bastante significativos.
E muitas vezes não estão aplicando adequadamente esses fundos. Aí eu fiquei me perguntando, e o que acontece se ele não usar o fundo? Para onde vai? Fica lá? Como é que é isso? Olha, Ieda, eu tenho visto vários conselhos com dinheiro parado no fundo há alguns anos, entende? Como a população idosa, especialmente de 80 anos ou mais, que isso foi incluído há alguns anos no Estatuto do Idoso, é prioridade absoluta, deixar um dinheiro parado no fundo é quase que fazer o contrário do que precisa fazer na gestão pública, entendeu? Quer dizer, é algo que mereceria até uma atenção, e em alguns casos acontece, do Ministério Público, né? Que, em alguns casos, o Ministério Público tem questionado e determinado que conselhos formulem seus planos de aplicação de recursos, porque não pode um dinheiro ficar parado no fundo. A própria sociedade, né, o doador, pessoa física ou empresa, faz uma doação e depois mas parece que não usaram o recurso que eu fiz como doação, ainda que incentivada, mas eu fiz a doação, eu decidi. Por isso, o Conselho tem como uma atribuição essencial informar a sociedade quais são os planos de ação, quanto tem no fundo e aonde vai estar sendo usado, não é? Porque senão o Conselho acaba ficando esquecido ali num cantinho, não funcionar, não é? Eu defino a doação ao fundo da pessoa idosa como um ato de cidadania tributária. Se eu sou um cidadão e tenho que pagar imposto, a lei me obriga, mas se eu decido, e é eu que decido, destinar uma parte que a lei me permite para o fundo da pessoa idosa, ao mesmo tempo eu devo continuar perguntando o que fizeram com a minha doação, porque assim eu também exerço o controle, e aí a democracia me permite, né, sobre a ação do conselho da pessoa idosa, e não só desse, dos outros conselhos, da criança e do adolescente, para todos os conselhos, porque receber doação direta da sociedade é só o da criança e do adolescente e o da pessoa idosa. Mas esse, se eu fiz doação, eu devo controlar. E o conselho tem que não funcionar só quando ele recebe questionamentos. Ele tem o dever, né, não só de definir boas ações para usar o dinheiro do fundo, como buscar mobilizar mais. E para concluir essa pergunta, eu aproveito para dizer que tem muita coisa que ainda podia entrar como doação e não está entrando. O percentual que entra, gente, ele é muito pequeno perto do que poderia ingressar, né? A sociedade não conhece. Está lá no meu programa de imposto de renda que eu posso doar para o fundo do idoso, mas eu não faço a doação. Por quê? Porque eu nem sei que ali naquele item, se eu der 2 cliques, chega lá fundo do idoso, e eu nem sei, bom, se eu fizer a doação para o fundo do idoso nessa cidade, o que vão fazer com esse dinheiro? Não sei bem. Então, esse é um ponto. O Conselho precisa divulgar mais, e para bem divulgar, para mim, para você, para uma empresa, que é possível fazer doação, seria bacana se ele dissesse assim, faça a doação, olha, nós já temos aqui 2 ou 3 ações fundamentais que nós precisamos implantar e a sua doação vai ajudar, sabe? Pode ser um programa novo aqui de serviço de convivência para idosos, pode ser um programa de capacitação de cuidadores, nós estamos precisando muito disso na nossa cidade, um programa de atendimento domiciliar para idosos que moram sozinhos, por exemplo, não é? Eu acompanhei vários conselhos que fizeram diagnósticos e identificaram que tem idosos que não conseguem chegar sozinhos na unidade básica de saúde, então precisava de um programa de atendimento domiciliar. Então, se eu sei que esse programa vai ser implantado e a minha doação vai ajudar, eu faço a doação. Entende? Então, o conselho precisa buscar recurso, divulgar o que é necessário, ele precisa ser proativo nesse sentido. Para isso, precisa funcionar, precisa pôr a mão na massa e fazer o que ele deve fazer. Nossa,
Excelente, Fábio, excelente, informativo. Gente, se liga nisso. Se você está numa cidade que nem sabe se tem conselho, vai atrás disso. Nós precisamos participar. Isso é a democracia que nós chamamos de participativa. Tem a representativa, que é aquela quando nós elegemos os nossos candidatos, e tem essa que nós chamamos de participativa, quando eu participo das decisões, dos conselhos, quer seja de unidade de saúde, quer seja da pessoa com deficiência, da criança, enfim, tem que participar. E para terminar, Fábio, o nosso tempo já está se esgotando, eu vou fazer a última pergunta para você, como formar conselheiros de direitos da pessoa idosa? Precisamos? Eu sempre digo assim, que não basta ser conselheiro, tem que ser bom. Como ser um bom conselheiro dos direitos da pessoa idosa? Olha, Marília, é essencial porque todos nós precisamos sempre avançar na nossa própria formação, né? Assim, a minha experiência tem mostrado o seguinte: quando você tem contato com conselhos já constituídos ou com municípios que têm a obrigação de constituir seus conselhos, se ele ainda não constituiu, é preciso estimular o poder público a que crie uma legislação e crie o conselho e o fundo. Quando o conselho é criado, mesmo que lá tenham pessoas com conexão com as questões dos direitos da pessoa idosa, que são muitas, né? São questões de direito à vida, liberdade, alimentação, transporte, educação, saúde, moradia, assim por diante. Uma das formas de você qualificar, ajudar os conselhos a exercerem seu papel, é ajudá-los a fazer um plano de trabalho, ajudá-los a fazer um diagnóstico municipal, né? Eu olho muito para os municípios porque é lá que a vida acontece, né? Então, os municípios não estão muito acostumados a fazer bons diagnósticos municipais para aí formular as políticas. Como é que eu vou definir o que eu vou fazer se eu ainda não avaliei quais são os principais problemas? Então, quantos idosos temos na cidade? Aonde que eles moram? Como é que é a distribuição por faixa etária e renda, não é? Assim, quais são os principais problemas que têm chegado, às vezes, num CREAS da assistência, denúncias, não é? Violências têm acontecido? Tem havido muito idoso no município, por exemplo, sofrendo pressão para fazer um contrato lá com determinada área financeira, ele nem sabe bem por quê, mas está sendo pressionado, a chamada violência financeira, por exemplo. Então, ajudar o conselho a fazer esse diagnóstico, né? Orientá-lo, como é que ele pode fazer isso? Ele mesmo pode tomar essa decisão, mas a formação seria, eu sempre sugiro isso, ajudar cada conselho a fazer o seu diagnóstico municipal, o seu plano, né? É uma tarefa que ele pode, por exemplo, criar um próprio grupo interno, ter um apoio do próprio município, dos profissionais locais, de alguma organização que possa ajudá-lo com isso. A tarefa dele é ir adiantando, avançando na elaboração de um plano de trabalho, né, bem baseado na realidade do município, não é? Com isso, ele terá como montar o seu plano, e aí é um processo de autoaprendizado, de aprendizado em processo, né? Porque não é muito fácil exercer essa função, realmente não é, não é? Eu acho que esse caminho seria interessante, viu? Olha, quanta coisa sobre conselho, fundo, né? Nesse episódio você descobriu, eu descobriu, não, o Fábio nos informou, acho que é diferente nessa colocação, que no Brasil, de 5.700 municípios, nós temos cerca apenas de 3.000 municípios com conselhos de direito da pessoa idosa. E mais grave ainda, não é? Nós temos pouquíssimos conselhos, em média de 600, 650, que tem o fundo, que é dinheiro para
implementar políticas públicas. Olha o caminho longo que nós temos a percorrer. Você viu o que faz um conselho. Nós estamos te convidando a acompanhar no seu pedaço, no seu território. Se você não tem na sua cidade, ou se você acha que é muito distante isso, nós temos também fóruns do cidadão idoso, que acontece na cidade de São Paulo, em vários locais, que é um espaço formulador, incentivador, enfim, tem que participar. É assim que a fila anda, me desculpe a expressão aqui, mas quem não participa não contribui. Eu acho que o nosso propósito nessa discussão é hoje. Tem muito mais coisas a falar, mas infelizmente o nosso horário está acabando. Eu sinto muito, mas eu queria dar a palavra ao Fábio para suas conclusões finais, para o seu agradecimento, depois passo para Iedo e Sérgio, e assim nós fechamos o nosso episódio de hoje. Certo. Olha, para mim, sempre discutir esse tema é essencial. Eu terminaria falando na importância de chegar nos segmentos mais vulneráveis da população idosa, né? Assim, a discussão tem se ampliado a respeito do envelhecimento, de preconceito, por exemplo, contra a população idosa, né? Tudo isso é fundamental. Os conselhos têm a obrigação de conseguir alcançar os segmentos mais vulneráveis do município, aqueles que não têm acesso a serviços, que têm uma renda muito baixa, que têm sua aposentadoria utilizada, inclusive, para sustentar sua própria família de forma muito limitada. Então, esse seria um ponto fundamental. Conselhos, democratizem o acesso da população idosa a serviços tão necessários para que ela viva melhor. Muito obrigado, foi excelente. Espero que tudo avance com o esforço de todo mundo, todos juntos. Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer enorme. Eu aprendi muito, muito com você. E acho que temos todos que aprender muito. Eu agradeço muito o seu tempo e a sua disposição em estar aqui conosco hoje. Obrigado. Fábio, eu também quero te agradecer as suas palavras, né, os seus ensinamentos hoje aqui, e ensinamento mesmo. Eu mesmo hoje aprendi bastante, né, com você aqui, e quero conclamar a todos os idosos desse Brasil, né, principalmente naquelas cidades onde os conselhos ainda não foram efetivados, que vão lá e briguem e efetivem uma criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Porque, como foi mostrado aqui brilhantemente pelo Fábio Ribas, estes conselhos têm um papel importantíssimo na execução, deliberação, planejamento e, inclusive, forçar que essas políticas sejam implantadas. E os idosos estão precisando. Nós temos, como o Fábio falou, idosos com muitas necessidades, extremamente fragilizados, e que esses fundos, né, poderão estar implantando políticas que poderão ajudar a melhorar a vida dessas pessoas em cada município. Fábio, muito obrigado mais uma vez por suas sábias palavras. Foi um prazer ouvi-lo aqui e o canal agradece. Bom, e eu agradeço a você que esteve conosco mais uma vez no canal Que Rola na Geronto. Nós já passamos de 7.200 pessoas inscritas no nosso canal. Quem sabe aí a gente vai correndo chegar a 10.000 logo. Vamos cada vez mais gente participando do canal Que Rola na Geronto. Ajude-nos na divulgação, conte para o seu amigo, seu colega de trabalho. Enfim, o canal Que Rola na Geronto é feito para você. Nós já passamos mais de 215, se não estou enganada, episódios gravados. Quanta coisa da gerontologia! Vem conosco, tá? Um forte abraço e até a próxima.